Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre como você deseja ser lembrado profissionalmente e pessoalmente, sobretudo nesse ambiente tão volátil, que as coisas se modificam tão rapidamente, que é o mundo do trabalho. Bom, existem pesquisas que apontam que nós, ao longo do processo produtivo de trabalho, nesta era, vamos ter em média de 7 a 10 carreiras. E é mais do que mudar de empresa, de uma empresa para outra, é de fato mudar de carreira. Eu acho um pouco assustador porque eu sou ainda de uma geração em que existem pessoas que consolidaram a sua carreira ao longo do tempo, 14, 15, 20 anos numa mesma empresa. O fato é o seguinte: se nós vamos ter que nos refazer, precisamos ter a capacidade de nos reinventar, alguma coisa em nós precisa ser muito forte como uma marca, para que nós possamos, independentemente de em que carreira estejamos, possamos trazer esse know-how junto com a gente. Para ilustrar isso, eu me lembro de pelo menos 4 grandes mudanças na minha carreira. Aproximadamente com 19 para 20 anos, eu empreendi a primeira vez na área de telecomunicações. E aí foi uma sociedade e não deu muito certo. Depois eu entrei na indústria farmacêutica e fiquei por longos anos. E comecei como vendedora, propagandista vendedora. E depois me tornei líder de equipes espalhadas pelo Brasil todo. Depois de 14 anos, mais ou menos, eu mudei novamente de carreira e resolvi empreender pela segunda vez. Aí já aqui em Curitiba, eu optei por trabalhar com a parte de desenvolvimento humano. Veja só, por que eu estou te contando isso? Porque apesar dessas mudanças que aconteceram ao longo da minha carreira, e mudanças de carreira de fato, tem algumas coisas que eu consigo identificar que são minhas marcas. A primeira delas é a comunicação. Em todas essas atividades que eu narrei para vocês, eu precisei fazer uso muito fortemente da minha habilidade de comunicação. E foi o que me trouxe êxito. Segunda coisa, aspectos como relacionamento e meu network sempre foram bem fortalecidos. E aí eu consegui, advindo destas relações, consegui transitar em muitas searas, em muitas empresas, conhecer muitas pessoas, o que ajuda bastante a gente a multiplicar todo esse cenário. Aí esqueci de contar mais uma das minhas atividades. Eu também ministro aulas em universidades como professora convidada, que eu posso chamar de uma carreira paralela em que as coisas acontecem. Veja só você então. Características como comunicação, a minha adaptabilidade, o meu networking me ajudaram e me ajudam a me manter antenada, me manter atualizada com as coisas que são necessárias para este mercado. Então, a primeira coisa que eu queria sugerir para você é, dentro desse processo de autoconhecimento, que você soubesse qual é esse fio condutor, algo que do seu talento, das suas competências, são bastante marcantes e que você consegue, apesar de mudando de carreira uma vez, outra vez e outra vez, você nota que há uma utilização muito frequente desses talentos. Isso pode ser utilizado em seu favor nessa construção da sua marca pessoal. Para você poder se certificar um pouco mais do como você é percebido, tem uma sugestão talvez simples para você aplicar. Faça uma avaliação 360 graus com pessoas que você conhece, pessoas que te conhecem bem. Então escolha lá 4 ou 5 amigos e a pergunta é: se você pudesse me descrever profissionalmente em uma palavra ou uma característica, o que você acha que é mais marcante? Estenda essa pergunta e marcante de positivo. Estenda essa pergunta para 4 ou 5 amigos, faça essa pergunta para pessoas da sua família, pergunte para pessoas do seu ambiente profissional que você já passou, que você confia, ou do atual, nas pessoas na comunidade que você se interrelaciona e avalie a opinião de todas elas e junte, veja se há algum denominador comum. Algo do que elas dizem se sobrepõe e de fato se repete, e você fala, puxa, de fato isso é percebido pelas pessoas e isso é uma marca minha, pessoal, única e intransferível. Esse é um bom começo para você avaliar o que você acha que é realidade da percepção das pessoas. E às vezes há uma fossa abissal entre o que nós achamos e o que os outros pensam a nosso respeito. Portanto, eu sugiro que você faça essa dinâmica de perguntar às pessoas. Segunda coisa importante quando a gente pensa em construir uma marca. Se a gente está querendo ser reconhecido por essa identidade, pela marca que nós temos,
O nosso método de resolver as coisas, de oferecer solução para as pessoas, deve gerar resultados. Porque muitas pessoas falam de marca pessoal, falam de uma maneira bastante bonita, mas não tem entrega. Então, às vezes tem um perfil bonito de redes sociais, no LinkedIn, mas e cadê o resultado? Então, para a gente poder consolidar esta marca no mercado e ter pessoas que falem bem da gente, é bem importante que os trabalhos que você ofereça, dentro de corporações ou fora, eles estejam ligados à tangibilidade de resultados. Eu consigo aferir, medir, eu consigo mensurar o resultado que isso gera do desenvolvimento daquela minha metodologia. Porém, tem uma coisa bem importante para colocar aqui para vocês, que é o seguinte: resultados, sem eles a gente não chega em lugar nenhum. Mas o jeito como a gente alcança esses resultados deve ser levado em consideração, por favor. Não é custe o que custar que a gente vai chegar lá. Outro dia, vendo nas redes sociais uma empresa que dá dicas sobre marketing digital, estavam questionando e fazendo uma enquete do que eles achavam melhor. Ao vender um produto pela internet, na hora de entregar para o cliente, eles deveriam dizer que o frete era cobrado à parte, custava tanto, ou deveriam incluir o valor do frete no preço e dizer para a pessoa que o frete era grátis. Aí eu vi pessoas lá que eu não os conheço, mas comentando que deveriam incluir o valor do frete no preço e dizer que é grátis, porque assim vende mais. E aí essa pessoa parafraseou o seguinte: os patos caem nessa armadilha, né, de marketing digital. Eu fiquei super assustada porque eu falei, meu Deus, ele considera o cliente dele um pato, que ele deve enganar. E aí, por curiosidade, eu fui dar uma olhada no perfil da marca que estava dizendo aquilo, e são marcas que se dizem idôneas, íntegras, honestas, éticas. Portanto, quando a gente fala de ter uma marca, tanto de uma empresa como uma marca pessoal, você enquanto pessoa física, é muito importante que você avalie se há coerência entre o que você fala e o que você faz. Porque esta inconsistência é percebida pelas pessoas. E aí você tenta maquiar uma marca que não é real, a sua história até pode ser bonita, contada nas redes sociais, mas a verdade do dia a dia revela que tem uma inconsistência nesse processo. E por último, a gente deve lembrar que, além dos resultados, o como também se aplica a como você trata as pessoas no seu cotidiano. Você cumprimenta as pessoas que você passa por elas, você é gentil, você diz muito obrigada, por favor, me desculpe, sinto muito. Marcas conscientes e pessoas conscientes com marcas fortes têm uma coisa chamada accountability, que é a capacidade de se responsabilizar em tornar as coisas melhores. Mesmo que não tenha sido eu o culpado de certa coisa, se tiver ao meu alcance ajudá-lo e resolver, eu farei. Então, essa competência de ser responsável pelo que fala e pelo que diz é uma coisa muito interessante no mundo hoje em que as pessoas se esquivam o tempo todo de se posicionar de uma maneira madura. Não é só sair falando o que pensam, isso não é posicionamento, né? Esse tão falado lugar da fala, na verdade, é um lugar de descompensação emocional, né? Porque a gente não sai por aí falando tudo o que quer o tempo todo sem consequências. Quando a gente fala coisas que são devidamente fundamentadas e que a gente sabe que o impacto que vai gerar é para melhorar as coisas, nós estamos praticando essa coisa do accountability, de nos responsabilizar. Portanto, olha quanta coisa importante para começarmos a falar da construção da sua marca pessoal. Percebe que tem que passar pelo autoconhecimento, saber dos teus talentos e utilizá-los em seu favor com coerência e com esta vontade de perceber sistemicamente seu impacto na sociedade. Nos próximos episódios eu vou falar um pouco mais sobre marca pessoal e eu quero saber aqui qual é a sua grande diferença para construir a sua marca. Me conta. Um beijo, até mais.